Fala, meus caros internautas! Estamos aqui com mais um podcast e hoje para tratarmos de um assunto bem polêmico: bullying no ambiente acadêmico. E eu sou Daniel Ferreira. Eu sou Bianca Lima. E como convidados temos a doutora Brenda e o acadêmico Ítalo. E sem mais delongas, fiquem com o nosso podcast. Meu nome é Brenda Cardoso, eu sou advogada, atuo com direito civil, previdenciário, são as áreas que eu mais atuo. Amo essas situações aqui de contato, de poder somar com conhecimento, né, para a nossa sociedade, para as pessoas. E estamos aqui, né, com o intuito de gerar conteúdo, e é um prazer, desde já eu agradeço, né, pelo convite. Certo, Brenda, muito obrigado pela tua disponibilidade. De nada. De já eu queria perguntar para você o que é o bullying. Certo. O bullying, hoje, né, ele é delimitado como atos de violência que são muitas vezes física ou psicológica. Ela tem a intenção e os atos são repetidos. As vítimas também são específicas. Acontece muito em escola, acontece muito em outros ambientes. Doutora, o bullying só é quando há um agressor, uma pessoa que pratica? Não. Outras pessoas também, às vezes, grupos de pessoas cometem esses atos também. Mas, geralmente, as vítimas são específicas, não são coisas que eles fazem aqui e acolá. Bullying é delimitado dessa forma. Sendo que a psicológica é bem mais difícil das pessoas perceberem, né? Precisa ter um olhar mais crítico, mais aguçado para perceber o cometimento do bullying. Porque, querendo ou não, as pessoas, né, que sofrem com essas situações vexatórias, elas mudam hábitos, mudam comportamento, há muitas vezes até uma interferência na saúde física. Algumas pessoas param de se alimentar, né, porque aquilo vai afetando o psicológico dela e vai interferindo no físico. Certo, Brenda? Muito significante, certo? E muitas das vezes nós não nos tocamos, né? Pensamos, né, é só meramente uma brincadeira e não vai surgir nenhum efeito para aquela pessoa. A gente tem que ficar muito cautelosos, né, com as brincadeiras que a gente faz. Uma coisa é alguém falar uma coisa assim sem pensar, né? E outra coisa é ter aquele hábito contínuo, que isso é que faz o bullying a ser tão danoso, né, a ser tão prejudicial para alguém. Brenda, muito obrigada. Por nada. Agora eu vou direcionar a pergunta para o Ítalo, ele pode se apresentar, tá? Ítalo, fica à vontade. Oi, gente, boa tarde. Boa tarde. Me chamo Ítalo Santos, sou acadêmico do curso de Psicologia da Universidade Federal do Tocantins, em Miracema. Eu pesquiso sobre relações étnico-raciais dentro do ambiente escolar, né, como o racismo interfere na saúde mental dos alunos. E estou aqui hoje para trazer um pouco de contribuição sobre o bullying com vocês, para a gente trocar essas experiências. A pergunta que eu vou fazer para ti é como nasce o bullying no ambiente acadêmico? Bem, pelas coisas que eu já li e pelo que eu já estudei também, como a Brenda bem falou, o bullying ele é sempre repetitivo e sempre direcionado a alguém que seria mais fraco, né? E aí, para a gente falar como nasce o bullying, acho que a gente também tem que colocar esse bullying em um lugar. A sociedade é responsável por partes de acontecer o bullying. Por quê? Sempre a gente prega uma sociedade padrão, né? Pessoas, corpos normais, corpos magros. O que é o bonito de se ver, né? É o branco, é o cabelo liso, entre outras partes. E aí, quando a gente entra dentro da escola, que não deixa de ser também um dos braços da sociedade, claro que esses fatores também vão aparecer dentro da escola. E aí, por isso que sempre as vítimas são pessoas, são majoritariamente, né, pessoas negras, os mais gordinhos dentro da escola. E aí sempre a vítima tá lá e ela sente prazer em ver essa pessoa com ansiedade, quando o agressor vê que essa pessoa tá chorando, para ele é um prazer aquilo ali. Tanto quanto quando ele gera esse sofrimento na pessoa, também quando ele vê outras pessoas fazendo isso, né? Porque falar de bullying, a gente não pode pontuar apenas o agressor e a vítima, né? É como se fosse um sistema ali. O agressor tem culpa nisso, a vítima tem... não é que ela tenha culpa nisso, mas tem consequência na vida dela. As pessoas que veem isso também. Aí o ambiente escolar também é outra coisa a ser discutida. Mas é mais ou menos por esse lado.
Pessoal, mas e se pensarmos assim? Não, o ambiente acadêmico é um ambiente onde eu posso ter essa liberdade para eu me expressar, para eu me impor os meus pensamentos, né? Vamos dizer, um ambiente livre, um ambiente mais propício. Por que que esse bullying acontece ainda no ambiente acadêmico? Voltando ao que eu tinha dito antes, né? A universidade também não deixa de ser um ambiente da sociedade. A faculdade não deixa de ser um ambiente universal e da sociedade, né? E também aparecem esses maus que a gente chama de sintomas da sociedade, de uma sociedade como se vista como adoecida, né? E aí, por exemplo, em 2009, se eu não me engano, a gente lembra do caso da Geise Arruda. Não sei se vocês lembram, que ela foi discriminada dentro da escola, dentro da própria faculdade, simplesmente porque ela estava de vestido curto. E aí, tipo, a gente pode pensar, por que será que num ambiente que era para ser universal, onde você deveria se sentir da melhor forma possível, deveria ser acolhido, seus pensamentos, mesmo que distintos, deveriam ser tolerados, por que ainda assim nesse ambiente isso acontece? A questão do bullying é uma situação a ser pensada, né? Geralmente quem está vivendo essas situações, o agressor e muitas vezes quem está ali em volta, ele não para pensar as consequências que isso pode gerar na vida da outra pessoa, né? O que acontece? Falando sobre sociedade, não só a sociedade, mas a família, o Estado, ele tem um poder muito grande, né? Ele tem um dever muito grande nas influências do cidadão, né? Uma pessoa, ela é formada não é só pelo que ela traz lá dentro de casa, ela é resultado da sociedade, ela é resultado da escola, é resultado da família. Muitas vezes os pais não se dão conta da importância quando eles falam assim, olha filho, se alguém te bater, bate também. Eu já vi alguns pais falando isso, e quando eu paro para pensar sobre isso, eu falo, olha, se você está ensinando ele a bater, ele vai crescer nessa situação, né? E vai se tornar uma pessoa com uma personalidade agressiva. Agora, se você fala, olha, se acontecer alguma coisa, fale para o diretor, fale para o responsável da sala de aula, né? E averiguar se realmente está se resolvendo aquilo, é diferente. Mas agora as pessoas não têm noção de que uma palavra pode entristecer, né? Uma palavra, todo dia você falando algo pode entristecer, e ali vai gerar resultados negativos numa situação. Lá no artigo 227 da Constituição Federal diz que o Estado, a sociedade e a família têm deveres, né? Deveres com a criança, de quê? De fornecer dignidade, respeito, né? E outros direitos. O que eu falo? Às vezes tem adultos que vê uma criança brigando no meio da rua e não tem coragem de falar, ei, vamos parar com isso. Ei, não chame seu coleguinha desse nome, né? Pensa assim, é só uma criança falando, mas aquela criança vai crescer e vai se tornar um adulto, né? Então, a psicologia fala que essas fases são muito mais fáceis de formar um caráter, né? O Ítalo, né, como ele é da psicologia, ele sabe que a criança, o adulto, ele é muito resultado de quando ele é criança e quando ele é adolescente. Então, as escolas, a família, elas têm uma participação, né, nesse caráter, na personalidade da criança, né? Alguns autores mesmo, eles falam sobre isso, que a criança que é agressora do bullying, geralmente ela tem um contexto familiar muito desestruturado, né? E aí, por exemplo, criança que ela não se sente acolhida dentro da própria casa, onde que ela vai ter esse acolhimento, né? Tipo, uma criança também que vê todos os dias, sei lá, os pais brigando dentro de casa, uma pessoa batendo na outra. Óbvio que depois ela vai querer reproduzir aquilo, porque a criança é como se, na mente dela, como se fosse uma esponja, né? E, tipo, ela tá absorvendo tudo que passa ali pela vida dela. E, tipo, nós também somos responsáveis por esse tipo de situação. Nós podemos dizer que esse adulto acadêmico que pratica bullying, vamos dizer, ele está praticando bullying como um escape, porque quando ele era criança ou ele era um pouco mais jovem, ele sofreu com isso e ele levou toda essa pressão para o meio acadêmico. E lá ele está tentando se livrar dessa pressão, se livrar desse estresse, praticando bullying com outra pessoa, ou não podemos dizer isso? Bem, geralmente, né, no ambiente da universidade,
O que mais fala sobre bullying são questões sociais, né? Tipo, pessoas que gostam mesmo, pessoas que têm uma estrutura perversa de personalidade e que elas sentem prazer em ver outras pessoas sentindo dor ou sofrendo, por exemplo. E como eu falei antes, né, crianças, porque Freud fala que os adultos são eternas crianças, né, que a gente, na verdade, nunca deixa de ser criança, porque tudo que a gente experimenta na nossa vida adulta, na verdade, a gente foi aprendido aquilo ali da nossa infância, né? E aí, voltando ao que eu tinha dito antes, que tudo que você absorve, você vai querer descontar no ambiente. E aí, por exemplo, quando o agressor, ele tá batendo em alguém, ou não só batendo, né? Porque o bullying, ele é de diversas formas, física, psicológica, verbal, entre outras coisas. E aí, quando ele tá fazendo isso, e ele vê que outras pessoas também sentem prazer de ver ele fazendo aquilo, aí que o comportamento dele vai ser cada vez mais reforçado, e aí ele tem prazer em fazer isso, entendeu? Os atos de bullying, né, cometidos na universidade, realmente dessa situação. Se alguém está cometendo, ele tem um porquê que ele está cometendo. Raras pessoas cometem certos atos, né, que ele não teve aquela vivência quando criança. Não é verdade? A gente estuda a psicologia, tem alguns casos, né, de serial killers que às vezes eles não têm o porquê, mas eles agem daquela forma, né? E até para tratar eles é muito difícil mudar esse comportamento dele. E justamente a sociedade, ela tem um poder de, quando vê, demonstrar que ela não aceita tal ato para diminuir, né? E muitas vezes essa questão de alguém sorrir, de dar força para quem está cometendo esse tipo de ato, faz com que isso se perpetue na sociedade, né? A próxima pergunta é como que o bullying ele é tratado no meio jurídico? O bullying, sob a ótica jurídica, temos lei para falarmos, né, contra o bullying, uma lei que é contra o bullying. Temos, agora, a situação de divisão da visão jurídica para analisar o bullying é que cada caso tem que ser analisado com cautela. Por quê, Brenda? Porque situações psicológicas, né, para você analisar e determinar a dor do outro, há um cuidado maior. Tem que ser visto se há conduta, se realmente há uma conduta e que ela realmente é constante, né? Tem que ver se tem um dano, se tem um prejuízo, se tem um nexo, né, de situações ali que ligam essa situação do bullying com a pessoa que é vítima. Tem que ver a culpa, são determinados fatores que fazem com que há muitas situações tenham processos. Acontece de pais perceber que o filho não está tendo um rendimento bom na escola. Tem pais que analisam que aí eles vão atrás, né? E percebem, tem hora que a vítima, ela cala por muito tempo, mas tem hora que ela abre o jogo e fala, olha, pai, eu não quero ir para a escola porque isso, isso e isso, né? Os meus colegas fazem isso, a professora não faz nada. Então, o pai, às vezes, se chateia com essa situação e leva mesmo até fazer processo. E se analisar, às vezes, se a escola está ciente que o bullying está acontecendo e que a escola não está tomando as devidas providências, né, não está chamando os pais para conversar, para resolver aquela situação, cabe muitas vezes até um dano moral, né? Às vezes até dando material, se o agressor quebrou o material do outro colega, né? Se causou algum dano físico. E o dano moral. Agora, o dano moral, a gente os juízes analisam com muita cautela para delimitar se houve dano moral e o tanto que deve ser arbitrado. Viajando nessa pergunta, quais seriam as possíveis penas? Como eu falei, cada caso é um caso. Digamos assim, se o bullying causou uma lesão corporal, a gente vai ter que se recorrer ao Código Penal. E lá no Código Penal a gente vai ter que analisar se foi lesão corporal, se foi grave. Aí a gente vai analisar o cabível. Se for uma lesão corporal de natureza leve, aí a gente vai ter que analisar
se foi uma injúria, né? Alguém falou algo para a pessoa e a pessoa se sentiu com a sua honra lesada, ofendida. O juiz vai analisar. Então, cada caso é uma pena diferente. Vocês acreditam que até mesmo se uma pessoa, né, chegar a falar assim, olha, por que você não faz tal ato? Um ato atentatório à própria vida, né? Hoje a gente vê muitos casos de suicídio. Então, se alguém tentar ajudar ou instigar a pessoa até aquela ideia de suicídio, quem fez essa situação, quem instigou, né? Quem fomentou aquela ideia de suicídio pode até também responder criminalmente. Então, cada caso é um caso. E, tipo assim, crianças, adolescentes, eles não são chamados, né, de, tipo assim, cometer um crime. O ECA, que regula eles, falam que eles cometem infrações, né, infrações penais. E tem penas para eles, para as crianças, para os adolescentes, tem medidas socioeducativas, né, para eles se responsabilizar por aqueles atos, mas não como um adulto, como uma criança, como um adolescente, mas que ele tem uma responsabilidade, né, sobre aquele ato, que ele possa analisar que o que ele fez não foi algo bom para a sociedade. A lei de bullying não estipula, assim, xingamento, X tempo, entendeu? Então, a gente tem que recorrer para o Código Penal para ver o que a pessoa cometeu e aí aplicar. Quando for criança, adolescente, se recorrer ao ECA e ver o grau de lesividade do ato para poder penalizar também, né? De acordo com o patamar, com a idade da criança e com a lesão. E quais seriam os principais problemas psicológicos? As consequências, elas são para todos, né? Tanto para quem vivencia o bullying, como para quem também pratica, né? Porque as pesquisas falam que tanto as pessoas que vivenciam e também as testemunhas desse bullying são mais propensas a ter problemas psicossociais, né? E já os agressores, eles tendem a desenvolver, podem se envolver em situações de violência ou até mesmo os atos infracionais, como a Brenda bem colocou. Mas em todos esses casos, eles sempre podem experimentar situações de medo, de baixa autoestima, de impotência frente a todas essas situações. E, tipo, não são consequências apenas a curto prazo, né? Também são a longo prazo. E aí você pode experimentar também esses mesmos sentimentos em situações diferentes na vida adulta, assim como você sofreu na infância. Porque, geralmente, a gente relaciona muito o bullying apenas à infância, né? Tipo, como se fosse apenas no contexto escolar, aos 11 anos de idade, mas não é. Na universidade também pode acontecer, e também agora tem o cyberbullying, né? Que é outra forma de bullying, agora advinda dos meios tecnológicos também. Mas é principalmente isso. O desempenho acadêmico pode estar sendo influenciado diretamente pelo bullying ou não? Com certeza. A gente fez um projeto de extensão no ano retrasado na escola, e a gente observou que os alunos que mais sofrem bullying, né, são alunos negros dentro da escola, e que eles eram os que tinham os maiores índices de reprovação e de notas baixas dentro da escola. Então, obviamente, o bullying influencia também nisso, né? Como outros fatores também influenciam no desempenho escolar. Mas o bullying também pode ser um fator decisivo para esse rendimento. Tem algumas estratégias do combate ao bullying? Eu acredito que uma das principais estratégias seja justamente a educação, né? Não só a educação dentro da escola, como também dentro de casa. E também a conversa, porque muitas vezes as pessoas que passam por bullying, elas são silenciadas, ou seja, esse sofrimento que elas estão passando é como se fosse naturalizado, né? Como se aquilo ali fosse normal para ela, e aí ela vira as costas, vai viver e pronto. Ou também as pessoas podem pensar que muitas vezes é brincadeira, mas nem sempre é brincadeira. Quando esse ato se torna repetitivo e quando essa pessoa já se encontra em sofrimento, o bullying tem que parar, gente. Tem que parar. E os professores têm que conversar dentro das escolas, né? Criar estratégias, porque a gente não pode falar que é apenas uma motivação do bullying, né? Há questões subjetivas envolvidas nisso também, na questão dos agressores. E a conversa é uma das principais armas, sabe? Conversa e educação, porque sem conversa, os professores não vão saber o que está acontecendo com as crianças e as crianças não vão saber o que fazer quando se encontrarem nessas situações. E você, Breno, como advogada, quais seriam as principais estratégias que um acadêmico pode adotar para estar escapando, vamos dizer assim, do bullying?
Uma das coisas que fazem isso perpetuar é o silêncio, né? É o silêncio, é a omissão das escolas, é a omissão de quem está vivendo isso. Então, uma forma de mudar isso é realmente ter programas para trabalhar, né, conscientizar as pessoas de que elas estão fazendo está causando danos para outra pessoa e que isso não é bom, né? Tentar disseminar essa cultura de respeito. Inclusive, eu separei uma frase, mas eu vou deixar ela para o finalzinho, que é o próprio Jesus falando, né? De respeito. No direito, tem uma frase que fala assim, que o meu direito termina onde o seu começa. Então, por mais que eu tenha liberdade de expressão, que eu tenha direito de falar, de me expressar, mas eu tenho que entender que eu tenho um próximo e que o meu direito de liberdade de expressão termina onde o seu direito de imagem tem que ser respeitado, onde o seu direito de honra tem que ser respeitado, onde o seu direito de educação, de estar numa sala de aula, tem que ser respeitado e que eu não posso, de maneira nenhuma, influenciar de forma negativa para outra pessoa. Quais são as principais características? Eu olhando para uma pessoa, vamos dizer, aquela pessoa está sofrendo bullying. Ou então, olhando para a pessoa, aquela pessoa, ele é um agressor. Olha, o agressor, geralmente, ele tenta excluir a vítima, né? Ele tenta fazer com que aquela vítima não se socialize, né? Ele se remete com olhares fortes para intimidar a vítima, palavras fortes para intimidar a vítima também. Geralmente, ele quer ser o centro das atenções, não quer que as outras pessoas tenham o seu momento de falar, né? Só quer as amizades para si. São pessoas que muitas vezes eles são muito prepotentes nas suas falas, e que se as pessoas olharem com cautela vão saber, olha, fulano de tal tá cortando a outra pessoa demais. Fulano de tal, toda vez que a pessoa chega aqui, ele fala uma palavrinha pejorativa, uma palavra não é valorativa, não é verdade? E a vítima, geralmente, elas são pessoas que se interiorizam, não que todas as pessoas caladas estão sendo vítimas, né? Mas geralmente o olhar fica baixo, a criança às vezes não quer brincar com outras crianças, às vezes para ela sair da sala, ela tem um certo cuidado. O olhar, a gente percebe às vezes tem um olhar baixo, não quer se relacionar com outras crianças, com outras pessoas, porque tem receio, o rendimento escolar baixo. Ô, mãe, não quero ir hoje. Ô, mãe, tô com uma dor de cabeça. Às vezes é só o medo de ficar do lado daquela outra pessoa. Exato. Como a Brenda bem falou, né? A gente não pode também confundir pessoas introspectivas como se também elas necessariamente estivessem sofrendo por bullying, né? Por isso que a gente estava falando ontem, como combater, né? A gente não pode falar antes de como identificar sem falar como combater isso. E aí, por exemplo, a partir de uma conscientização dos professores, dos diretores, dos pedagogos, para que eles também possam observar, porque, por exemplo, não é sempre que a gente tem psicólogo dentro da escola, não é a realidade do Brasil. E aí, como que identifica isso? Por exemplo, rendimento escolar, não há um padrão de rendimento. As pessoas que sofrem de bullying, na maioria das vezes, elas têm notas altas porque um estudo apontou que os agressores, na maioria das vezes, agem por inveja das vítimas, né? Eles têm inveja das notas delas. E aí, essas pessoas, a gente observa que depois de um tempo, as notas delas caem bruscamente. E aí, um dos sintomas seria esse também. A pessoa fica mais isolada de outras pessoas. Não que isso seja errado, né? Mas, geralmente, as pessoas que passam por bullying costumam vivenciar isso. Estamos chegando ao fim do nosso diálogo e qual o legado que vocês deixariam sobre a questão do bullying? Eu deixo por isso o seu primeiro. Agradeço pelo convite de vocês, né, de terem me chamado. Me sinto muito honrado pelo convite, né? E eu acho que a gente tem que repensar o sistema educacional brasileiro, né? A gente se repensar também enquanto sociedade. O que a gente tem feito para a mudança disso? Qual que é o nosso compromisso enquanto a nossa profissão, né? Por exemplo, eu estou formado em psicologia, então qual que é o meu compromisso enquanto psicólogo dentro desse ambiente escolar para combater o bullying? A Brenda enquanto advogada e outras
as demais profissões. E eu acho que a gente tem que se repensar mesmo e ver, estudar mesmo quais são as melhores medidas para a gente atuar dentro desse... Não apenas em situações de bullying na escola, né? Porque a discriminação e o preconceito, eles estão em todos os lugares. É verdade, a gente tem que ter um olhar muito cauteloso e aguçado para perceber, né? Em outros ambientes que não seja somente o escolar, mas às vezes em áreas de trabalho, em áreas de família mesmo, né? A gente tem que estar atento e rebater, né? Todas as situações que não respeitam a imagem, que não respeitam a dignidade, né? E que, de uma certa forma, são danosas ao psicológico da pessoa. Certo, pessoal, pois nós vamos encerrar por aqui. E já eu queria agradecer, em nome do PET, a presença de cada um de vocês. Ítalo, Brenda, muito obrigado por vocês estarem disponibilizando o tempo de vocês. Eu posso só deixar uma frase? À vontade. Pode ir. Lá em Lucas, capítulo 6, versículo 31, diz assim: como vocês querem que os outros lhes façam, façam também vocês a eles. Então, se cada pessoa pensasse dessa forma e respeitasse essa máxima, né, que Jesus Cristo falou, o mundo seria, com certeza, seria melhor, porque antes de fazer, ou antes de agredir, falava, eu não quero que ninguém me trate assim, então por que eu vou tratar os outros, né? Muito bem colocado. Pessoal, a gente vai encerrando. Eu agradeço muito pela presença da Brenda e do Ítalo. Eu agradeço muito em nome do PET, Grupo Conexões Saberes de Imperatriz. E se surgir outros convites, outras atividades, a gente lança a proposta para vocês. Muito obrigada, foi um prazer Obrigado. estar com vocês e conhecer vocês.